Não adianta eu dizer para ele que ele precisa ter um PPT maravilhoso. Se ele vai falar sobre operação de máquina, ele precisa ir por outro caminho. Né? Ele vai estar no online. Como é que eu engajo aquela pessoa a abrir a câmera? Como é que eu crio um momento fã? Mas também sem invadir a privacidade do cara que está no work from home naquele dia e coisa e tal. Então, esse é o desafio. Como é que eu construo, primeiro, identifico quais são essas necessidades do dia a dia, não é a teoria, é na prática, sala quente, não tem o slide. Como é que eu trago um parceiro que me ajude isso, né? e que entenda isso, para que também seja um desenvolvimento na prática. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao RevoCast, o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Ochoa, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com meu co-apresentador, sócio, o Nilson Figueiredo. Nilson, bem-vindo a mais um episódio. Opa, e aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio, hein, Richard, do RevoCast. E nessa temporada, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Exatamente. Só com, olha essa vista, né? Tudo chiado, meu irmão. Aqui eu até falei, né? Foi muito interessante estar fazendo vários episódios em São Paulo e o pessoal do Rio falou, quando que vai ter um no Rio de Janeiro? Então estamos aqui cumprindo a missão, né? O desafio que nos foi dado de aparecer no Rio de Janeiro e também trabalhar o RevoCast aqui, né? Que é a nossa terrinha, né? Nossa terrinha. Eu e você somos cariocas. Pra deixar claro. E, Richard, hoje temos um episódio... Que é uma beleza. É uma beleza. Que é o mercado que a gente vai, o mercado de beleza. O mercado de beleza, né? E uma grande aula pra gente, mas conta pra gente, Richard, melhor, vamos fazer aquela dramatização. Vamos lá, aquele pequeno suspense pra gente começar e aquecer o nosso podcast. Imagina que você trabalha na L'Oréal. Nada mal, né? E o seu desafio é capacitar 8.900 pessoas em hard skills e treinamento técnico. Você elabora um programa de speakers internos e busca capacitar 100 multiplicadores para que eles possam treinar todo esse público. Mas, para justificar o seu projeto, o seu diretor pergunta: qual ROI disso? Essa pergunta nunca aparece, né? Nunca. Qual o retorno financeiro de um programa de speakers internos? O que você responde? Como que você vai falar um número para o seu diretor? Então, para falar disso, trouxemos um expert em ROI. Eu já vi uma palestra fantástica dele sobre esse assunto. E vai dar uma aula hoje sobre ROI. Estamos aqui com o Leonardo Caralta, que é gerente de desenvolvimento de pessoas na América Latina da L'Oréal. Léo, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Muito bem-vindo, Léo. Muito obrigado, Richard. Muito obrigado, Nilson. Obrigado pelo convite. E como bom carioca, tô num sanhaço aqui, né, para falar de ROI. Esse assunto é bastante recorrente nas rodas de conversa de learning, né? Sim, com certeza. Eu acho que os últimos eventos todos que eu fui, ROI tá sempre na pauta, é sempre um dos assuntos que estão lá nas plenárias, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos mergulhar direto no ROI. O que é ROI, como que eu acho, né? Como que ele vive, o que ele come, né? Nosso momento Globo Repórter aí do ROI. Legal. Bem, ROI eu costumo brincar que a sigla podia ser recuso a ouvir isso, né? Porque, de novo, né? É um ponto que, um assunto e que está sempre nas rodas, que está sempre muito exigido quando a gente fala de learning, né? Bem, a primeira coisa sobre ROI e que eu costumo tentar deixar claro, e é sempre minha primeira pergunta você sabe que ROI é um indicador financeiro, né? Já começa por aí. Começa por aí. Então não pode falar que ROI é um percentual. Não, é grana. Estamos falando de grana. Exatamente. E aí, essa é a primeira equação que você precisa resolver antes de ir para o cálculo, com licença do trocadilho matemático, né? Porque, em geral, mas algumas empresas, né? A área de learning, a área de T&D, o RH, não vai ter acesso a determinadas informações financeiras, por motivos óbvios, ou não consegue identificar qual é a cifra que está por trás de determinado processo, de determinada ação, de determinado produto, de determinado serviço.
Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa vencer. É o entendimento que o ROI é um indicador financeiro e que a gente vai estar sempre falando de cifras, a gente vai estar sempre falando de moeda, vai estar sempre falando de valor, né? Existem outros indicadores, né? Mas se você quer falar do ROI, não tem jeito. A gente está falando de um indicador financeiro aqui. Exatamente, né? exatamente. Muitas vezes, por falta de clareza do ROI, a gente vai falar muito sobre isso, as pessoas, a gente tem orientado as pessoas a olhar o ROE, que é o retorno sobre expectativa. Peraí, você está no Rio, Richard. ROE, a gente falou todo episódio de São Paulo, ROE. Agora vamos pedir. Aqui é o ROE. ROE, exatamente. É isso retorno aí. De expectativa. Carioquês, retorno da expectativa. Retorno da expectativa, que é olhar para algum indicador de negócio e olhar como que aquele indicador pode ser alterado com aquele treinamento. Mas aqui não estamos falando de retorno de expectativa, estamos falando de retorno sobre investimentos. Sim. A primeira vez que eu ouvi vocês falarem sobre isso, eu adorei, porque é isso, né? Uma alternativa. Correto. Justamente quando a gente não conseguir vencer as etapas do ROI, ou do ROI, vamos pro ROE. Essa é uma boa alternativa, né? Porque de alguma forma você vai apresentar algum resultado, algum KPI, você vai poder dar segurança para quem está te solicitando, te aprovando determinado projeto, determinada ação. Então, dito isso, né, o ROI, ele é um indicador financeiro e você precisa vencer, no meu ponto de vista, essa etapa, que é entender e trazer finanças, ou trazer quem tem o dado financeiro para perto de ti, né? Para você conseguir, aí sim, ingressar no cálculo propriamente dito, que é simples, no final das contas, a fórmula do ROI é matemática simples, na minha opinião, que não sou lá muito bom de matemática, né? Então, dá para dizer isso. A segunda coisa é a inferência. Você vai o tempo todo inferir, não tem jeito. Porque o retorno, né? Ou seja, está relacionado com algum resultado. E resultado de treinamento, ele em geral, ele é abstrato, ele não é 100% tangível, exato, né? E eu costumo dizer que o mais básico que eu vi quando era consultor ou em outras organizações era o cálculo do ROI para academia de vendas. Né? Toda academia de vendas tem que ter um ROI. Ou seja, qual é o resultado que o treinamento de uma academia de vendas vai trazer para aumento de market share, aumento de ticket médio, ou aumento das próprias vendas, né? E aí eu costumava perguntar, quando eu era consultor, o seguinte: só um treinamento te garante aumentar esses indicadores? Sim. Né? Será que só um treinamento, só um bom pitch, um bom processo de venda vai fazer você aumentar ticket médio, vai fazer você aumentar a venda? Então, aí que tá. Necessariamente, não. Necessariamente não. E aí que entra a inferência. Perfeito. Para qualquer programa de desenvolvimento vai entrar essa inferência. Então, para você que está assistindo a gente, saiba, você precisa ter a coragem de inferir. Você precisa saber que você em algum momento vai bancar essa inferência. Então, é isso que... Traduz isso, inferência. O que a pessoa inferência. pode... Então, pegando esse exemplo, que é muito comum, academia de vendas. No processo de vendas, na minha visão, você vai ter alguns elementos ali que vão impactar o resultado final. São eles, desde o teu próprio processo de vendas, mas prazo de pagamento, mercado. Se for um produto, mercado, logística, a temperatura da sala que você está... Então, milhares de coisas vão impactar o resultado da tua venda. Perfeito. Então, aí você precisa decidir. O meu treinamento vai impactar o quanto nessa venda. Se você, por exemplo, já vem com um histórico em que as vendas são desniveladas, ou o processo de venda ele não é padronizado, e você vai fazer uma academia de vendas para padronizar, se o teu tempo médio para converter uma venda está muito diferente, você vai precisar escolher. E, em geral, nos programas que eu vivenciei, a gente chegava em 50%. Ou seja, um funcionário bem treinado, um vendedor bem treinado, tem 50% de chance de aumentar o indicador que você está escolhendo. Tá bom. Então, isso é a inferência. É você escolher quantos porcentos, ou quantos dinheiros, ou o quanto de... o teu esforço de desenvolvimento vai, no final das contas, impactar aquela ação. Mas o que eu achei interessante, além de você ter falado do número 50%, né? Você falou, talvez historicamente, hipoteticamente 50%, eu achei interessante que você falou, escolha um indicador para impactar, né? Que às vezes eu também vejo até pela carência do pessoal com relação a esse assunto, e a gente quer subir a barra de T&D aqui, no nosso propósito do podcast. Imagina o seguinte, que se eu também tento abraçar o mundo e dizer que meu ROI inferir no sentido de eu vou mexer vários indicadores, provavelmente você está sendo otimista, né?
Muito provavelmente. E a outra coisa é conectar o impacto com o teu objeto de desenvolvimento, com o que você está desenvolvendo. Perfeito. Porque se você está dando um treinamento para a tua força de vendas, para ele falar, não adianta você esperar que isso vai impactar na organização do tempo. Não, perfeito. Porque você está treinando ele numa habilidade específica. Perfeito. Né? Então, essa conexão é talvez o terceiro passo, que é o teu treinamento, teu plano de treinamento, tua academia, o que você vai fazer esperando o ROI, ele precisa estar conectado com um objetivo claro. E ele precisa estar fazendo sentido, né? Porque muitas vezes acontece isso que você falou. Eu faço um programa de desenvolvimento de 4, 5, 6 habilidades, um hard skill, um processo, e quero que impacte algo que nem é tocado por isso. Nem né? é tocado pelas habilidades que você está treinando ali, né? Exato. E para academia de vendas é um bom exemplo, porque, em geral, o que eu vi nos últimos tempos é treinar em determinados processos de venda, né? Ou determinadas técnicas de venda. Só que aí o resultado é o cara aumentar, sei lá, market share. Não, mas como, né? Será que vai? Não tem uma relação ali de causa e efeito, né? Necessariamente. Exato. Aí você fala, pô, eu tô imaginando uma coisa, mas meu treinamento não foi desenhado para atingir essa relação de causa e efeito que você está imaginando, né? Exatamente, você tocou no ponto, causa e efeito. E é identificar, né? Aí o trabalho de T&D, de learning, de DHO, é identificar se esse projeto, esse programa, essa academia vai tocar, né? E se está preparado para tocar e causar efeito naquilo que você tem necessidade, gap, seja lá o que for, né? É causa e efeito total. E Léo, acho que até assim, ROI, quando é conforto, todo mundo quer ficar dentro de vendas, né? Que eu acho que até onde tem é o mais, vamos dizer assim, imagino eu que é o mais confortável, o mais simples de você conectar A com B, por mais que você esteja fazendo... Ou até fazer a inferência, né? Fazer inferência. Mas saindo do mundo de vendas... Nem tudo é academia de vendas, né? Queria que todo mundo aqui tivesse o desafio de vendas e pudesse falar, não, aqui eu vou lá, se isso, logo isso, aumenta as vendas, né? E aí eu acho que é onde essa conversa sobre ROI começa a ter uma área cinzenta maior. Né? Que aí essas inferências, elas têm que ser super criativas, né? Exato. E aí você tem outros exemplos legais, assim, que você pode compartilhar, que você fala, ó, já fiz um ROI aqui que a gente teve que pensar muito, mas sair do outro lado, né? Claro, sim. Tem alguns bons exemplos, né? Vou compartilhar com vocês alguns. Eu estava numa empresa de consultoria, a gente tinha um cliente que era uma espécie de ONG que fazia desenvolvimento de professores, né? No Nordeste do país. E eu não fazia parte do projeto, mas a turma sabia que eu lidava bem com o ROI. Tinha um diálogo aberto com o ROI, né? Então, Léo, me ajuda aqui no projeto. E fui. Né? E eu sempre utilizei essa retórica para as minhas conversas de ROI. Então, gente, estamos cientes que ROI é um indicador financeiro. Não, sim, beleza. Vocês têm acesso aos dados? Não temos acesso aos dados, a gente vai ter acesso tudo bonitinho. Beleza, vencida essa parte, vamos para o segundo ponto. O que vocês querem impactar com esse programa? E o programa era para impactar a evasão escolar. Era o seguinte, olha, a gente aqui no estado, ou nesse estado que eles atuaram, né, na verdade, a gente tem uma evasão escolar muito alta e a gente quer capacitar os professores para que eles tenham instrumentos suficientes para manter os alunos dentro de sala de aula. Falei, beleza. Então, o conteúdo programático é todo voltado para isso, tudo para isso, ferramental, soft skill, habilidades sociopedagógicas para fazer com que os alunos se mantenham dentro de sala de aula. E aí foi... A primeira coisa, que cifra está por trás dessa evasão, né? Aí converter a evasão escolar em dinheiro é difícil, né? Porque educação a longo prazo é base da sociedade, tem vários fatores aí e trazer isso para o número financeiro deve ter sido um grande desafio. Exatamente. Nesse projeto eu dei a sorte. Por quê? Nesse mesmo estado, o governo tinha uma parceria com algumas empresas em que eles mandavam assistentes sociais, nutricionistas e alguns outros profissionais para casa dessas crianças na tentativa de identificar qual era o fator que não levava essa criança a ir para a escola, numa espécie de resgate dessas crianças. E isso tinha um custo, porque era uma empresa terceirizada. Então eu dei essa sorte nesse projeto. Mas olha, tinha um mistério, e aí pelo visto você foi cavando, e aí você encontrou essa...
Porque olha só, que interessante, você está falando de reduzir a evasão escolar. Aí assim, ó, tá bom, não vejo nenhuma... até tem, né? Mas eu não consigo muito bem dimensionar isso financeiramente falando e tudo mais. Aí você começa a cavar, e você, opa, parece que depois que tem a evasão, né? Pelo que eu entendi, né? Esse assistente social vai na casa dessa família e procura buscar o que está acontecendo pelo fato dessa criança estar tendo evasão escolar. Então ela começa a investigar. E aí essa saída do assistente social, opa, isso é dinheiro. Exato. E foi o que o Richard falou, né? Depois, primeira coisa foi como eu encontro essa cifra. Há uma cifra por trás. E talvez essa seja uma decisão, inclusive, do projeto. Do tipo, eu não consigo identificar a cifra que está por trás desse... É muito intangível, é muito abstrato. Aí né? você pode ir para um retorno de expectativa, como a gente falou. Por isso que eu adoro a ideia. Reduzir a evasão, por exemplo, escolar em X%. Aí é uma retorno de expectativa, mas não consegue trazer o ROI. Mas Exatamente. eu estou até curioso, como que você calcula o ROI aí? Não, mas é bom também explorar um pouquinho de como eu cheguei na cifra, né? Porque foi isso, a gente ficou, caramba, quanto que custaria, qual é o valor? E foi interessante porque um colega assistindo um programa de televisão falou, cara, eu já vi que alguns estados do Nordeste fizeram esse movimento de ir até a casa das crianças e coisa e tal. Eu falei, pô, vamos ver se esse estado X, né? Se ele não tem também esse programa. E aí a gente descobriu que tinha um programa... A gente conseguiu acionar o nosso cliente para que ele, via lei de acesso à informação, pudesse saber o quanto que era gasto. A gente descobriu quanto que era gasto no total e por criança, né? Por pessoa. Então, a gente aí conseguiu chegar, que era um custo de, eu não me lembro ao certo, mas em torno de R$ 1.200 por criança por mês. Nossa. Então era isso que o governo pagava, era bastante alto. Tá, mas olha que interessante, vocês foram lá no acesso público da informação, né? Pegaram a quantidade de crianças que estavam tendo evasão e aí fizeram uma conta dividida para chegar nessa relação por criança, né, de quanto que o governo gasta para poder chegar na cifra. Então, olha a viagem, a jornada para poder falar, opa, tem um dinheiro aqui, mas até encontrar ele foi uma volta, né? Exato. E a gente podia não ter encontrado, porque se fosse, por exemplo, um estado que não tivesse esse programa, talvez a gente pudesse usar o seguinte, esse estado é similar ao outro, lá custa 1.200, logo eu posso inferir que também custaria os mesmos 1.200 nesse estado. Então, uma jogada de sorte, mais uma curiosidade, fez com que a gente chegasse nessa cifra. Então, em linhas gerais, a gente identificou o seguinte, um aluno fora da escola custa para o governo R$ 1.200 para recuperá-lo. E para recuperá-lo, fora o custo que ele tem para a sociedade por ele não estar na escola. Isso nem entrou na pauta. Exatamente. E esse é um outro ponto também que, na hora do cálculo, né, entra no quanto eu estou investindo. E, às vezes, a gente também deixa muito custo do programa de fora, porque não consegue identificar, né? Sim. Depois, mais na frente, a gente pode explorar um pouco disso. Mas também é outro custo, né? Então, e, enfim, a gente inferiu que esse era o valor, essa é a cifra. Então, o nosso programa, o programa planejado, vai impactar na redução dos R$ 1.200 por mês. Ou seja, mais crianças na escola, menor necessidade de profissionais irem até a casa deles. Beleza, então ali a gente achou essa cifra, fomos pro programa, identificamos o seguinte, bem, o programa ele vai impactar na permanência dos alunos, mas só o professor garante que esse aluno volte? E aí a gente não esbarrou, mas a gente identificou que não, existem outros elementos. A própria família, a distância da escola, transporte público, necessidade de trabalhar na lavoura ou em outros lugares. E aí veio a decisão, o quanto esse programa vai impactar nos 1.200? É 100%? Ou seja, a pergunta era, um professor capacitado pelo programa consegue sozinho garantir com que o aluno volte? Não. Fica óbvio, perguntando com essa clareza, fica óbvio que não dá para responsabilizar tudo no professor. Exatamente. E aí a gente foi na mesma linha de uma academia de vendas e a gente falou o seguinte, acho que 50% dá para garantir. Dá para inferir, porque, né? Exatamente, dá para inferir que ele vai impactar, ou seja, ele tem 50% de chance ou de possibilidade ou de oportunidade para fazer com que essa criança se mantenha na escola. Os outros 50% vão ser garantidos, muito provavelmente, por esses profissionais ou por outras ações do governo, como melhorar a merenda, melhorar o transporte público.
Então a gente inferiu que esse programa seria capaz de impactar em 50%. E aí você criou uma hipótese em cima de quanto que você esperava de ter retorno de investimento. Então isso para justificar o início do projeto. Exato. Né? E aí você tinha um alvo para buscar, uma meta para buscar de ROI. Exato. E aí depois você consegue avaliar, porque assim, o que eu quero chegar é, você inferiu no 50%. Alguém aqui pode falar, mas é 30, é 40, é 80, como que eu vou ver? É literalmente É uma hipótese, né? uma Como o nome já hipótese diz. que você cria. A partir dessa hipótese, você transforma em número e a hipótese vira meta. Exato. E aí vira meta onde você quer chegar. E esse é um bom ponto, Richard, porque é isso. O ROI, muitas vezes, a gente olha como um indicador de chegada, né? Eu quero chegar. Mas ele também pode ser um indicador para você ir acompanhando a performance ao longo do tempo. E ele funciona muito assim, tipo, no início, você vai ver que o ROI é negativo. Porque o programa não está legal, a inferência não foi ajustada, tem outros fatores que estão impactando, e é exatamente assim como eu costumo recomendar o uso do ROI. No primeiro momento, não estabeleça a meta, porque você muito possivelmente vai navegar num oceano novo. Depois que você já tiver uma curva de aprendizagem, rodou o programa 1, 2, 6 meses, aí você tem a condição de, bem, olhando para frente, subindo no banquinho, fazendo os meus cálculos, eu consigo inferir ou esperar, ou ter a expectativa de que eu vou ter um ROI de 10, 15, 100, 120, 200. É exatamente nesse sentido. E foi assim que a gente trabalhou. Primeiro a gente começou a avaliar, a gente até fez um exercício de qual é o ROI aproximado, a gente calculou que, ou seja, todas as crianças que naquele momento estavam fora da escola, se a gente conseguisse com que 50% voltasse, era o ROI esperado. A gente, nos 3 primeiros meses, identificou que não estava alcançando, estava na casa de 30 e poucos % de retorno. Né? Tentamos identificar se outros fatores estavam impactando, a gente não conseguiu esses dados, e esse, infelizmente, acontece. Você nem sempre vai conseguir medir tudo, você nem sempre vai conseguir ter todos os dados. Mas depois ali de 7, 8 meses, a gente conseguiu chegar nessa casa de 48%, 50%. Legal. Porque a gente também identificou, aí de maneira indireta, né, a gente não tinha certeza, que os outros fatores também estavam sendo endereçados. E os principais era transporte público, ou seja, as crianças estavam com acesso melhor para transporte a chegar nas escolas. E merenda, que era uma outra coisa que também era um fator bastante interessante. Legal. Mas nesse projeto, o desafio foi esse, assim, como é que eu transformo algo que parece muito intangível, muito subjetivo, transformar numa cifra, né? E tem gente que pode... Você que está em casa pode estar pensando, pô, mas isso soa meio o economista utilitário, né? Mas, de novo, o ROI é um indicador financeiro. Eu preciso achar uma cifra que vai retornar para a empresa, mesmo sendo uma ação social, governamental, O que eu acho mais interessante é o fato de você criar a hipótese do ROI primeiro, porque muitas vezes fala, eu tenho que pegar o clássico exemplo de academia de vendas, tem que fazer o retorno de investimento. Mas eu não sei quanto vai aumentar a venda. Não é? Eu quero que aumente 10% ou 20%. Como que eu mostro que aumentou em, sei lá, 100 mil reais e eu investi 50 mil reais? Será que é 100? Será que é 30? Será que é 200? Então eu gostei muito dessa coisa de criar a hipótese, calcula o ROI, justifica o projeto, a partir daí você tem uma meta para bancar o ROI. Ó, é aqui que eu quero chegar. Né, é para vir calibrando, né? Porque o que eu gosto muito do que você está usando, o termo hipótese e o termo inferência, que o Léo tanto trouxe, né? Porque é meio que assim, tá bom, eu não consigo, igual você falou, não sei quanto. Tá bom, mas infere. Infere, faça uma inferência e depois você vai calibrando, que aí é o aprendizado desse teu case. Vou calibrando se eu estou muito longe ou muito perto. Eu fui muito otimista, e aí conforme o tempo vai passando e o programa vai ganhando tração, você percebe, não, ele está se aproximando da minha inferência, né? Muito Exato. legal. Não, e de novo, esse eu acho que é o principal desafio, porque muitas vezes quando você leva essa inferência, você leva essa hipótese para quem está, entre aspas, bancando o projeto, ou para quem quer ver o resultado, essa não é uma conversa fácil. Sim. Né? E eu já esbarrei em projetos, em situações que a conversa não avançou. Por exemplo, de alguém dizendo, não, eu quero que esse programa me dê o retorno de 100%. E a conversa foi, desculpa, não dá, assim, a gente não tem como, tem vários outros fatores, né? Então, por isso que eu sempre falo os 2 primeiros steps. Saiba que é financeiro e saiba que você vai precisar ter conversas duras sobre
hipóteses, inferências sobre o quanto a gente vai impactar em determinado programa. Seja ele qual for de desenvolvimento, Legal. seja o tamanho que ele tenha, o tempo que ele vai ter. Muito bom. Nunca é 100%. Você sempre terá outros fatores externos ao treinamento, Que influenciam, externos né? que influenciam. E aí você vai ter que ter esse trabalho de convencer a pessoa que está do outro lado de que é 5, 10, 15, 88, aí é a Legal. conversa individual. Tem mais alguma coisa de ROI antes de a gente entrar no case aqui dos speakers internos? Cara, eu acho que, em geral, é isso. Assim, Tá. eu teria outros cases para falar mais fáceis, mais difíceis, outros que a gente sequer conseguiu calcular, mas, em geral, isso é do ROI. Assim, eu brinco assim, a fórmula é fácil, é tranquila, né? E vencer esses 2 primeiros steps aí, que é tomar essa consciência e trazer as pessoas que estão envolvidas nessa decisão cientes de que é isso, né? É hipótese, é inferência. São os 2 primeiros passos que posso garantir para você que está ouvindo a gente aqui. Se você conseguir vencer, Você já deu. o cálculo é fácil, né? Legal. Perfeito. Então vamos entrar aqui no Vamos lá. programa de speakers internos, Legal. que vai ser mais um case para a gente falar de ROI, porque a gente começou aqui contextualizando o que é ROI, como calcular e tal, para que a gente fale desse programa e no final a gente fala Legal. como chegamos no ROI desse programa. Então já falamos alguns exemplos e vai ter aqui um mega case para a gente explorar também. Legal. Fala um pouco do programa. O que era, quais os objetivos, público-alvo? Legal. Qual o desafio que você tinha? O desafio já vem de alguns anos na L'Oréal, né? A gente tem aqui na América Latina quase 9 mil funcionários, do México para baixo, né? Até a Argentina. E no nosso time de operações, a gente tem, obviamente, máquinas que são muito específicas, processos que são muito específicos. E esse conhecimento, em geral, ele é gerado internamente. Ou seja, eu pego um profissional que é um técnico generalista, e ele vai aprender dentro da empresa como manejar aquela máquina, como fazer determinado processo. Isso também para os nossos processos de controle de qualidade, né? Até alguns processos administrativos. E aí, lá em 2023, nosso time de learning, de desenvolvimento de pessoas, especificamente para operações, falou, cara, a gente precisa pegar essas pessoas e multiplicar o conhecimento. Então, o que a gente tinha era um cenário de pessoas muito técnicas em determinadas ferramentas, processos, que eventualmente até já davam um ou outro treinamento, mas que não tinham o famoso traquejo de sala de aula, não tinha aquela habilidade de encarar um Teams com 30 pessoas com câmera fechada, microfone fechado do outro lado, né? Você saber se você está sozinho, né? Então, esse era o desafio. Putz, como é que eu pego um cara muito técnico, que conhece a fundo o processo, a máquina, seja lá o que for, e eu consigo prepará-lo para entrar numa sala de aula, seja lá virtual ou presencial, ou seja, no síncrono, como é que eu faço ele transmitir o conhecimento dele da melhor maneira possível. Então, a gente começou lá com operações, o time de operações fez uma primeira turma com 25 pessoas, desenvolvendo em oratória, organização de conteúdo, estratégias de sala de aula, gestão de tempo e coisa e tal. Ano passado a gente decidiu que ia ampliar isso para a América Latina, que a gente tem necessidades 1000, né? Desde treinar em software de finanças até em como manejar um robô. E esse conhecimento é um conhecimento interno. Então a gente tomou uma decisão que, beleza, vamos fazer um programa para a América Latina. Vamos fazer um Speakers Club, que é o nome do programa. Speakers Club, né? Speakers Club, para a América Latina. E que ele requer 2 ações, basicamente. Uma, ações de desenvolvimento de soft skills, basicamente, porque o hard ele já tem, né? O conhecimento da ferramenta, da tecnologia, ele já tem. Ele precisa de ser um professor sobre aquele conhecimento, um tutor, um facilitador. E com o desafio de fazer isso na América Latina, né? Então, a gente já tinha um sucesso para operações que rodavam em alguns países, ou seja, um ambiente mais controlado, né? Uma população menor, e fazer isso para a América Latina como um todo, em que a gente teria... A gente vai encarar, né, um grupo muito heterogêneo, em todos os sentidos, hierárquico, de conhecimento, de traquejo de sala de aula, e com investimento. E aí, obviamente, minha diretora perguntou qual é o retorno sobre... Qual é o ROI? Desse... ROI. Não, ROI não. É o ROI. ROI. Aqui é o ROI mesmo. Não, porque é coisa do carioca, mas esse é o ROI, só para deixar claro. Exato.
qual é o retorno sobre esse investimento, né? E mais, né? Na nossa conversa para convencer líderes a abrir a agenda dos seus funcionários para esse tipo de treinamento e eles próprios para darem treinamentos. Eu acho que o ROI é um bom argumento de mostrar para eles, olha o quanto a gente está tendo de retorno. Né? Bom, antes da gente falar do ROI, vamos falar um pouquinho da solução, tá? Legal. Para as pessoas saberem. Então você tinha um desafio de capacitar tecnicamente milhares de pessoas, escolher um grupo lá de 100, foi mais ou menos. Em torno de 100 pessoas, isso. Vamos treinar essas pessoas em como serem treinadores. Exato. O Hard Skills já tem. Você falou que tinha duas vertentes. Uma, ações de desenvolvimento. E a segunda era... Não, a animação, que a gente chama de animação desse grupo, né? Então, por um lado, e vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa trilha de desenvolvimento, e a outra é a animação. O que é animação? É isso que eu queria saber. Bem, começando pelo desenvolvimento deles. Então, a gente elaborou um programa que a gente chama de essencial, ou de essentials, em que todos os novos speakers, os novos facilitadores, vão ser desenvolvidos em 6 habilidades. Comunicação, elaboração de conteúdo, gestão de sala de aula. Bem gestão habilidade de treinador mesmo, multiplicador. Exatamente, né? Exatamente, nesse sentido. Então, todos eles entram, eles vão fazer um assessment, né, baseado na teoria de confiança, ou seja, o quanto ele se sente confiante para determinada ação, e a partir dali ele entra numa trilha que vai ser básica. Esse assessment vai servir para um segundo momento, que a gente está chamando de avançado, em que o resultado do assessment vai mostrar para a gente quais são as potencialidades que ele tem, qual é o caminho que ele pode seguir e, eventualmente, que outros novos assuntos ele pode se desenvolver para ser um bom speaker, para ser um bom facilitador. Então, essa trilha a gente está planejando para que ela seja anual, né? Ou seja, todo ano a gente vai ter novos ingressos, a gente vai ter gente entrando no Essentials, mas continuar dando oportunidade de desenvolvimento para os Advanced, né? E aí é onde entra a animação. O que a gente está chamando de animação do Speakers Club? Oportunizar momentos de troca de experiência, de boas práticas. E como a gente está falando de América Latina, ou seja, eu tenho gente do México treinando gente da Argentina, gente do Brasil treinando gente da Colômbia. Inclusive, das nossas capacitações Advanced vai ser como lidar com culturas diferentes, né? Legal. A nossa ideia é que esse conjunto de pessoas possam trocar experiências, possam aterrissar determinados conhecimentos ou determinados aspectos culturais e, quem sabe, no futuro, reconhecê-los por isso, dar um reconhecimento mesmo diferenciado para quem faz isso. Por quê? Porque o impacto vai ser retenção do conhecimento, multiplicação do conhecimento e geração de novos conhecimentos. Então, a gente tem essas duas vertentes. De novo, uma, treinamento, desenvolvimento, e a outra, fazer com que eles troquem, né? Uma espécie de social learning ali, fazendo com que eles tenham... Entre o grupo, né? Então, grupo. Esses 100 aí, eles têm algum processo aí que você criou, onde eles ficam trocando entre eles as experiências de como está sendo multiplicar esse conhecimento, dar aulas e tudo mais, né? A gente tem um que chama de Speakers Coffee, salvo engano, acho que é esse o nome marqueteiro, que é isso, 1 hora para trocar ideia sobre o que está acontecendo, o que a gente tem em sala de aula. A gente tem outros planos para 2025, que é de criar grupos no Teams, para que eles possam trocar ideias, mas também incentivar, fazer uma espécie de gamificar essa troca, né? Do tipo, tem aqui um problema, como você solucionaria, ou como você solucionou, né? Também do's and don'ts, né? Uma espécie que eles vão... A ideia que eles construam, exatamente. Né? Ferramentas que eles têm utilizado de interação, para tornar mais fã. Né? Exatamente. E uma pergunta, como que você selecionou essas 100 pessoas? Boa pergunta. A gente primeiro fez o seguinte, a gente primeiro selecionou aqueles treinamentos que são internos e que a gente tem a necessidade de cobertura maior. Ou seja, treinamentos que a gente precisa treinar muita gente. Então, essa foi a primeira coisa. Segundo, identificamos pessoas que já davam ou que já aplicam esse tipo de treinamento, mesmo que de forma empírica, ele já faz esse tipo de treinamento. Então, aí a gente já chegou em quase metade dessa população. E no segundo, essa vai ser a primeira onda agora, né? Até junho. Na segunda onda, aí a gente vai trazer pessoas que
que têm vontade de fazer isso e que estão mapeadas para. E a gente também vai abrir para pessoas que queiram ser livre, sabe? Então, e essa é uma das coisas que a gente tem apoiado, né? Quanto mais as pessoas estiverem capacitadas e desenvolvidas para poder transmitir o seu conhecimento, melhor para a L'Oréal, né? Então, obviamente, a gente tem um limite de fôlego, de energia e de grana para poder fazer, mas a gente quer fazer na segunda onda, que é a do segundo semestre, de aproximadamente 50 pessoas. Em torno de 25 serão essas pessoas previamente selecionadas e convidadas, porque já estão programadas para dar algum treinamento no futuro, né? Estão nesse pipe. Mas abrir, sei lá, 25 vagas para... Cara, você quer ser um speaker, né? Vem para cá que a gente te ajuda. Legal. Troca experiência, traz o teu conhecimento, traz a tua habilidade de sala de aula ou de Teams, que vai ser muito bem-vinda. Essa é a ideia. Muito bom. Legal. E agora eu queria avançar um pouco para os desafios que você teve. Porque, assim, para quem escuta, está maravilhado com o case como a gente, acha que tudo é fácil. Né? O que você aprendeu aí ao fazer esse desafio? Bem, como a experiência começou em 2023, a gente tem algumas lições aprendidas, né? Que vão desde envolva o líder desse cara primeiro, dessa pessoa primeiro, né? Porque é isso, né? Ele, no final das contas, vai estar, entre aspas, dedicando ou doando parte do tempo dele de um operador de máquina para dar treinamento, né? Ou seja, eu vou eventualmente tirá-lo do dia a dia por 2, 3 horas para transmitir conhecimento, né? Essa foi uma das primeiras lições aprendidas que a gente teve, ou seja, envolva o líder dessa pessoa, o HRBP, desde o primeiro momento. A segunda lição foi justamente a animação, porque a gente percebeu que esses momentos de troca entre eles são muito interessantes, né? E, obviamente, a gente, quando estuda educação, quando a gente estuda educação corporativa, educação regular, né, o famoso 70-20-10, né, os processos de aprendizagem, a gente sabe que quando eles trocam entre si, é uma troca mais genuína, mais veloz, né, mais... Estão aprendendo. Exato. Então, é diferente de ouvir do Richard como você tem que falar em público, do Léo, do que do meu colega, que sofre das mesmas coisas que eu, né? Então, isso foi muito legal, assim, os cafés, os momentos, a gente percebeu que há uma troca bastante interessante, genuína, de dores e de acertos, e uma aplicação também mais rápida, né? Então, o time de operações trouxe pra gente essa vantagem, né? Tô aqui, quando a gente foi migrar para América Latina, o pedido do time de operações, da minha colega, da Ruli, um beijo, foi de a gente precisa manter a ativação deles, né? Então, a gente está pensando numa ativação para 2025 que vai ser basicamente de duas maneiras, né? Temática, ou seja, speakers de IT, trocando ideias sobre o hard, mas também sobre o soft, e a da América Latina. Então, eu vou poder trocar ideias e práticas dos e don'ts com quem trabalha na mesma área de conhecimento que a minha, mas também com outras pessoas. Eu sou um cara que dou treinamento de Excel e posso trocar ideia com um cara que dá treinamento de operação de máquina. Sou uma pessoa que dá treinamento de como operar o software de finanças e vou trocar ideia com quem dá o onboarding, por exemplo. Bem, né? para misturar. Ele é uma curiosidade, convencer uma pessoa técnica, né, que talvez é super habilidosa na parte técnica ali, como é que você fez para engajar pessoas para estarem quase que ela se voluntariar, né? Vamos dizer assim. Querer, né? Ela querer ir para esse programa, né? Teve alguma estratégia assim ou algum aprendizado com relação a isso? Porque imagina assim, a pessoa, principalmente quando ela é muito técnica, eu tendo a inferir que a pessoa, ela não vai falar com um monte de gente, falar em público, né? Tem que mudar muito a cabeça dela, né? Como é que foi foi fácil trazer esse pessoal para virarem multiplicadores, né? E até se tem recompensa financeira? Então, bom ponto, né? Cara, foi uma coisa que, de novo, é empírico, né? É inferência aqui, mas que eu percebo. A vontade de ser um multiplicador, de ser um facilitador, todos eles têm. Que legal. A vontade todos têm. E é algo incrível, né? A gente fala assim, o cara tem vontade? Tem. Porque senão ele nem dá as caras, sabe, pra isso. Desaparece. É um desejo. Exato. Legal. As pessoas, em geral, essas 100 pessoas ou essas 75 que a gente já tem mais ou menos identificadas,
são pessoas que já demonstraram essa vontade, o desejo, inclusive a facilidade de transmitir o conhecimento. E aí, o desafio, ele mora em outro lugar, que é justamente em como desenvolver essa pessoa e no que desenvolvê-la. E, obviamente, de experiências pregressas, uma coisa que eu sempre busquei foi um programa de facilitadores ou de trainer que tocasse a realidade. Porque, em geral, você vê assim, eu vou desenvolver o cara em falar em público. E aí ele se torna um speaker de palestra, o cara sabe dominar o palco. Mas quando ele vai dar o treinamento na fábrica, ele não tem um palco, ele não tem pirotecnia. Ele tem, no máximo, ali um projetor, que a lâmpada não tá muito legal, a sala é muito fria, né? Muito quente, né? O cara não tem slide, né? E, pô, aí o cara aprendeu lá como ser um teste para 1000 pessoas, né? Exatamente, não é isso. Ou vai por outro lado, né? O fornecedor traz ali como organizar um PPT maravilhoso. E o cara não trabalha no computador, ele é um operador de máquinas, né? Então, meu desejo foi sempre... Porque eu também vivi isso, eu já fui um cara de sala de aula, de falar 8 horas em pé e coisa e tal. Então, eu sei o que é isso, né? Vivi isso por alguns anos. Então, esse é um dos principais desafios, no como desenvolvê-lo. Então, a gente está trazendo algumas necessidades e pedindo os nossos parceiros nesse programa para, por exemplo, gestão do tempo. Para mim, é um calcanhar de Aquiles, né? E um exemplo rápido. Você tem 20 slides, 40 slides para dar em 1 hora. Se passaram 30 minutos, você só passou por 5, o que você faz? Marca uma outra? Pulo 5 slides? A discussão tá boa, mantenha a discussão? Boa. E esse é o tipo de coisa que na prateleira não tem. Você tem que pedir para construir. Então, esse foi um dos principais desafios. Como eu desenvolvo esse cara? Não adianta eu dizer para ele que ele precisa ter um PPT maravilhoso. Se ele vai falar sobre operação de máquina, ele precisa ir por outro caminho. Né? Ele vai estar no online. Como é que eu engajo aquela pessoa a abrir a câmera? Como é que eu crio um momento fã? Mas também sem invadir a privacidade do cara que está no work from home naquele dia e coisa e tal. Então, esse é o desafio. Como é que eu construo, primeiro, identifico quais são essas necessidades do dia a dia, não é a teoria, é na prática, sala quente, não tem o slide. Como é que eu trago um parceiro que me ajude isso, né? e que entenda isso para que também seja um desenvolvimento na prática. E respondendo a tua pergunta, sim, é um desejo nosso, é um plano ainda para possivelmente 2025, mas que sim, ele possa ser reconhecido financeiramente por isso. Por enquanto não. É só desejo. Mas tem algum reconhecimento não financeiro também? Então, a gente trabalha com algumas reconhecimentos indiretos, né? Então, ele tem um kit, ele recebe um kit de facilitação que a gente tem trabalhado. Ele é reconhecido por um PIN do crachá, né? Vai ser reconhecido por um PIN do crachá como um speaker. E, obviamente, a gente trabalha isso com a liderança inclusive, não só dele, mas as lideranças mais de C-level, de reconhecer esse tipo de voluntariado, né, que a gente tem. E o Roy vai ajudar a gente a fazer com que ele seja reconhecido. Esse é uma das conexões, né? Ou seja, o Roy vai me ajudar a justificar um reconhecimento financeiro. Né? E até, olha, antes até da gente mudar de marcha aqui, você falou muito dos aprendizados. Teve alguma coisa que você fez que você fala, isso aqui deu muito certo e eu faria exatamente de novo. Se eu fosse fazer de novo, né, eu faria novamente. Alguma dica de ouro sobre esse programa aí que você falou, isso aqui funcionou muito bem? Eu acho que essa coisa da ativação do grupo funcionou muito bem. Mesmo que online, mesmo que eu tendo gente do Brasil, né, falando idiomas diferentes, foi muito, muito interessante, muito legal. O resultado foi engajamento perene, eles estão engajados até hoje. E com a gana, com a vontade a gente fez o kickoff faz uma semana. Essa galera do Advanced, os veteranos, né? Qual é o meu plano? O que eu vou fazer? O que vem por aí? Coisa e tal, sabe? Então, é isso. Mantenha... Você criou uma comunidade, uma comunidade lá dentro, né? Um senso de comunidade para quem participa do programa, né? Exato. Legal. E assim, agora eu tô curioso. Tudo que você falou para mim, eu tô tentando botar o chapéu do CFO, tá? É isso. Tudo que você falou para mim soa como custo. Custo. Como que você chega no ROI de uma coisa que você só vai gastar dinheiro
e você não está economizando em nada. Richard, vou colocar uma pimenta ainda no que o Richard trouxe, né? Pô, mas ele já vem com o CFO misturando. Eu vou colocar aqui o segundo chapéu do CFO aqui para piorar a situação. Assim, cara, você tá parando o cara com a produtividade dele. Ele tava mexendo na máquina, você para ele para mexer a máquina e parou de produzir. Parou 2, né? Parou de produzir. O cara que vai aprender e o cara que vai ensinar. 2, assim, se for 20 do outro lado, parou 21. Então, exatamente. Ou seja, que mesa maravilhosa. Eu tô aqui do outro lado, o CFO e o diretor de operações aqui. Só dando pancada. Querendo saber de onde eu vou tirar esse dinheiro e tempo, né? E esse é um ótimo exercício, né? Eu acho que para cálculo de ROI é isso. Para quem tá ouvindo, a gente tá bom aqui, é o Big Brother, gente. Estamos aqui no debate aqui, vamos lá. Por isso Prova que do líder. Prova do líder. Por isso que a gente falou que o episódio é como calcular o ROI do programa, não é como foi o programa. Exatamente. Então, o que a gente primeiro fez, né? Qual é o que eu quero impactar? Então, eu quero impactar em pessoas capacitadas para poder dar treinamentos internamente, difundir conhecimentos com um determinado padrão de qualidade, com um determinado padrão de qualidade, e que também vá impactar nas pessoas. Ou seja, eu preciso que o treinador de Excel saia do outro lado com pessoas manjando, treinadas, né? Sabendo usar um pouquinho melhor o Excel. Qual é a cifra que está por trás disso? Bem, a gente tem hoje, e eu tenho, ficou mais fácil porque esse dado financeiro eu mesmo tenho, né? Que é uma média do quanto custa uma hora aula quando eu vou para um provedor externo, quando eu vou para Revo, quando eu vou para um outro parceiro, né? Então, na América Latina, como em geral são os nossos times quem contratam, eu calculei o quanto custa uma hora de treinamento de hard skill, que é o que a gente vai... que é o que essas pessoas vão provavelmente fazer na América Latina. Então, quanto custaria um professor de Excel, por exemplo? Exatamente. Custaria um instrutor de qualquer assunto, e aí você achou o seu custo. Exatamente. Então, ou seja, em média, vai R$1.000. Então, em média, eu pago por uma hora de treinamento, seja de Excel, operador de máquina, R$1.000. Essa é a minha cifra. Bem, agora tá fácil para eu poder calcular o ROI e, inclusive, já, antes de estabelecer o meu objetivo final, já ter uma ideia. Então, o que a gente fez? Bem, a gente vai investir nesse programa X. E aí, nessa conta, a gente não colocou o custo que você trouxe, que sim veio para a roda de conversas, mas que hoje ele já não entra. Ou seja, eu não vou mudar a forma como... eu não vou tirar mais pessoas da produção, nem por muito mais tempo, porque essa foi a decisão que a gente tomou. Bem, a gente vai trazer muito mais gente nesse momento? Não. São basicamente as pessoas que já dão treinamento. Então, eu não vou tirar mais pessoas da linha de produção, do processo de finanças, de IT. Ponto. Porque, sim, no futuro, se isso acontecer, essa grana, que é tirar o cara do horário ou pagar hora extra para ele, vai precisar vir para a conta do meu custo, do que eu estou investindo no programa. Mas é que eu fui um diretor de operação aqui bem ruim mesmo, né? Porque na prática você tem a pessoa treinada, né? Aí o meu ganho, enquanto usando aqui, né, a figura do diretor de operações, o meu ganho é muito mais na redução de erro operacional. Ele realmente conseguir a produtividade que eu espero dele, porque como ele não sabe usar o exemplo do Excel, não sabe mexer em Excel, o cara demora. Vai demorar para fazer uma tarefa, né? Então, só estava aqui porque eu quis jogar pimenta para saber, será que isso apareceu na conversa, né? Mas é ótimo, é ótimo. Não, eu ia perguntar, será que esse ROI funciona mesmo, né? Exato. Não, e lembra que eu falei que muitas vezes a gente não coloca até no custo do que a gente está investindo no programa determinados custos, eles ficam ocultos, e essa hora que a gente tem que pensar em tudo que está entrando, seja no custo, né? Então, por exemplo, você já tem uma plataforma e você vai fazer um programa novo. O custo da licença da plataforma entra ou não entra no cálculo do ROI? É uma decisão que você precisa tomar, é uma análise que você precisa fazer, né? Eu já vi, por exemplo, de um caso que a gente foi calcular que a gente deixou de fora a logística. Depois, cara, tem um transporte, a gente só pensou no provedor e no aluguel da sala. Falei, mas não, a gente vai pagar um ônibus. Deslocamento, né? Sabe? Então, tem que fazer um check ali de tudo que é custo e também tomar algumas decisões. Esse custo entra, esse não entra. Então, essa foi, por exemplo, o custo de hora extra, retirada, o HH dele, não entra porque estabelecemos o seguinte, hoje ele já faz isso. Ele já sendo treinado ou não sendo treinado pelo programa, ele já faz isso. E aí... O que a gente fez? Chegou nessa cifra, R$1.000, média de horas, estamos investindo X em 100 pessoas. E o que a gente já de pronto conseguiu projetar? Se cada
um desses 100 funcionários treinados der no mínimo um treinamento de 2 horas em 1 ano, a partir dele treinado, a gente já tem um ROI positivo de 8,9%. Então, aí foi só inferência. Nesse caso... É quase o cálculo mesmo, né? É um mix de inferência com projeção. Não, a inferência no sentido de vou imaginar uma aula. Uma aula, sim. A inferência foi Porque uma se ele der aula. Podia mais, ser né? duas. Podia ser 3 aulas. Podia ser duas, exato. A inferência foi o número da aula. A gente inferiu a partir de uma análise, a gente percebeu isso, né? Que também era uma média deles. Ou seja, cada um dos funcionários que já tinham sido eleitos para o programa, em geral, dão um treinamento de aproximadamente 2 horas, 1h30 por ano. Então, a gente já sabia disso, e aí o que a gente está inferindo é... Há possibilidade? Eu acho que é um... E foi um... se ele fizer um mínimo dele, você já tem um ROI... Acho que o que você está dizendo é conseguir já um ROI positivo a partir de apenas uma aula que cada um der. Então, aí o que você está basicamente dizendo é se alguém der 2 aulas, 3 aulas, enfim, isso só tende a melhorar. O meu ROI só aumenta, entendeu? É. E foi uma conversa que a gente teve de time, do tipo... Vamos olhar pro espaço-tempo aqui, né? De 12 meses. Terminei o programa, estou certificado, sou um speaker. É viável dar um treinamento de 2 horas uma vez no ano? Aí a gente olhou pro histórico e falou, não, fulano em geral tem uma turma, Beltrano 2, vamos contar aqui quantas horas eles deram, quantos treinamentos. Então a gente inferiu que sim, em 1 ano, em 12 meses, a possibilidade da gente... É uma conjugação, né? Porque a gente também tá falando de learning. Sim. Porque, o speaker treinado, ele não faz nada. O time de learning, o time de people dev precisa organizar uma turma, saber se aquele treinamento é uma necessidade local ou se é uma necessidade do time. Então, o que a gente inferiu acho que em 12 meses, qualquer uma dessas pessoas pode dar um único treinamento de 2 horas, porque a gente tem a necessidade, o time de learning consegue organizar um treinamento e ele vai estar treinado para isso. Só que tem uma coisa aí que eu queria explorar um pouco, que é o seguinte. Vamos pegar o caso de Excel. Eu treino um multiplicador para dar aula de Excel e ele dá 3 aulas de Excel. Tá? Você botou ROI de 8% para uma aula, então vamos só imaginar que você está falando aí de R$1.000 cada aula que ele deu. Exato. Então, você teoricamente economizou R$3.000. Só para facilitar a conta. Isso. Mas, por outro lado, se você não tivesse feito o programa, você não teria investido os R$3.000 porque você não ia contratar facilitador externo. Você provavelmente nem ia oferecer o treinamento. Não, então, nesse caso... o custo não existiria versus... Tudo bem, o ROI foi... Nesse caso, ele deu 3 aulas, então foi de 3 vezes o que seria se fosse externo. Mas a opção B era não fazer. Como que você chega nesse ROI? Então, porque foi uma inferência. Sim, é uma boa provocação. Assim, no nosso caso, a gente já pagava. Né? Então, a gente já paga para esse tipo de treinamento. De fato, é uma redução de custo. No fato, é o deixar de gastar. É Redução de custo total. Uma outra exceção, tá? Então, por exemplo, um treinamento que a gente tem interno de manejo do software de finanças. Como é que Esse eu não contrato. Sim. Mas é um treinamento de 1 hora, né? Só que eu preciso fazer esse treinamento. Não tem como. Não tem como alguém não saber mexer nisso. Mas os outros treinamentos que a gente tem, Excel, ferramentas de produtividade, ferramentas de qualidade, se não for um speaker interno, eu necessariamente preciso ir por um speaker externo. Mas uma outra coisa que a gente pensou também em time era exatamente a consequência do não treinar. Sim. E aí a gente ia entrar num mundo muito maior. Aí teria que entrar... treinamento a treinamento, público-alvo a público-alvo, porque, por exemplo, o não ter um profissional treinado de Excel, quanto que me custa? E aí por isso que eu fui na provocação. Por isso que eu queria chegar. Nesse caso, pra gente, foi fácil, porque, e de novo, foi fácil em todos os sentidos. O investimento eu tenho controle, eu sei quanto a gente investe com provedores externos na América Latina, sou eu quem vai fazer o investimento, então finanças nem precisou me ajudar nessa, porque estava fácil. Agora, se a gente vai por esse caminho e eventualmente é esse o caminho que a gente vai precisar entrar, que é de... E se eu não treinar? Perfeito. E se eu não investir? Qual é o impacto, né? Isso aconteceu, eu vi acontecer muito, por exemplo, com treinamentos que envolvem saúde e segurança. Perfeito. Que eu já fiz projeto, por exemplo, de cálculo de ROI com a redução do custo de manter um funcionário afastado por conta de acidente. Interessante. Entendeu? Ou seja, é a redução de um custo de afastamento. Sim. O teu retorno é esse.
Né? Então, A aí, cifra é essa. Só pegando o exemplo de Excel, você poderia pegar um dado talvez público, quanto que uma pessoa que conhece Excel é mais produtivo do que o que não conhece. Vamos imaginar que seja 25% um dado de uma pesquisa. E você fala, quanto tempo esse cara fica em Excel no ano? Ah, ele gasta 300 horas no ano no Excel. Então, se eu conseguir reduzir isso em 25%, ou eu vou ter um aumento de produtividade, ele vai fazer mais 25%, ou ele vai poder dedicar 25% dessas horas, e aí você consegue chegar numa cifra. Total, Richard. E essa é uma dica ótima, assim. Se você não sabe a cifra, se você não consegue identificar, você não tem ideia, simples, pergunta pro Google. E essa é uma pergunta simples. Quanto custa uma pessoa não treinada por Excel? Muito provavelmente você vai encontrar um estudo, um dado e um dado científico em geral que vai te ajudar nessa análise, né? Então, tem uns que vão para perda, né? O quanto um funcionário que não está treinado no ERP da empresa gasta de tempo extra ou gera de prejuízo. Tem vários estudos de vários ERPs que vão te dizer sobre isso, né? Então, como é que a tecnologia também ajuda a gente nesse sentido. Porque o legal que eu escuto você falando é muito o mistério de encontrar qual é a cifra e onde ela tá, né? E aí, uma vez que você encontra, aí você nada de braçada, né? É fácil. Vamos agora para o nosso próximo bloco, que é falar de futuro e tendências. Para você, o que você está vendo aí de tendência de treinamento? Olha, acho que muito fortemente inteligência artificial, né? Acho que esse é o tópico do momento. Sim. Roy tá sempre lá, eu brinco, né? Qualquer evento que eu sou convidado para ir, alguma coisa, Roy tá sempre na pauta. Acho que há 2 anos atrás era o metaverso, né? Mas o Roy nunca parou. Mas tá bom, tem Roy isso aí, né? Então cadê? E aí não tinha tanto. Acho isso desde Peter Drucker, né? Exatamente. Eu, quando entrei para treinamento em 2008, eu já escutava falar de Roy. E ele é um fantasma até hoje, né? Do time de learning. Mas eu acho que inteligência artificial e L'Oréal tem lidado com inteligência artificial de uma maneira diferente do que eu tenho visto com o mercado, né? Que não foi demonizar a tecnologia. Eu brinco, se você considera demonizar a inteligência artificial, nós estamos possuídos. Porque a gente foi no sentido contrário, né? Eu acho que foi uma decisão inteligente da nossa organização, dos nossos times, de vamos ensinar as pessoas sobre o melhor uso de inteligência artificial. A gente tem uma aplicação de inteligência artificial exclusiva para a L'Oréal, com controle de dados. Então, e eu acho que isso, para a aprendizagem, né, para a educação corporativa, para os times, para as estratégias, vai ser o que vai impactar no futuro. A gente viu isso no último evento que a gente teve lá, a gente viveu na pele. Essa experiência de ter o contato com a inteligência artificial. E eu acho que diferente do metaverso, vai mudar o game. Acho que a gente acredita nisso também. A gente, na Revo, a gente tem investido muito em inteligência artificial, é o principal tema nosso. Tudo que a gente vai fazer hoje, até na parte de conteúdo, sempre tem IA envolvido. E a gente lançou agora, recentemente, a Ajude, que é a nossa IA. A gente sempre fala que a Ajude te ajuda. Legal. É por isso o nome. E o que é isso? A gente consegue botar em qualquer LMS ou dentro do próprio SCORM uma assistente, uma tutora que tira dúvida daquele conteúdo. Então imagina que você vai ter um SCORM falando de qualquer assunto, um assunto técnico, sobre compliance, sobre diversidade, sobre produtivo, o que for, você tem uma tutora que tira dúvidas. E o mais importante, você depois consegue saber que perguntas que foram feitas, que te dá ajuda para você saber o que as pessoas estão perguntando na ponta, que hoje você não tem. Então, principalmente isso é uma coisa formatos bem legal. assíncronos, né? Que a gente percebe, a gente fala assim, tá bom, você fez uma entrega assíncrona e fez um público aí de 1.000 pessoas, por exemplo. Como que você sabe que, de fato, né, com precisão, o que cada um aprendeu ou deixou de aprender? E aí sempre... pessoal, pã, né? E aí sempre foi o calcanhar de Aquiles do assíncrono self-paced, né? Ou seja, eu jogo lá e é onde os profissionais de designer instrucional, né, que são essenciais, entram, né? Do tipo, você precisa ter um conteúdo em que o cara vai sozinho. Então, ele não pode ter dúvida. Só que, nesse caso, ele pode, porque eu tenho alguém lá para ajudar. Pô, fantástico. Então, isso é uma coisa. E o mais legal é que tá direto no SCORM. Você não precisa nem botar... adicionar nenhuma ferramenta a mais, ter um fornecedor de LMS. E sem ter acesso à internet, né? Já que essa questão da segurança da informação, né? O que se fala muito da preocupação com a inteligência artificial, principalmente no chat GPT, né? Se você vai à internet e consulta o chat GPT, ele tá aprendendo com aquilo que você jogou ali, né? Exato. Então as empresas também nos cobram do tipo, pô, mas isso é autossuficiente, funciona sem acesso. E assim, a gente blinda justamente para que não vá à internet e aí alguma informação
sensível da empresa Exato. fique ali dentro, né? Fique contida Legal. dentro daquela célula. Né? Mas, Já quero conhecer. depois a gente conversa aí um pouco. Mas deixa eu fazer a pergunta aqui, que é talvez a mais difícil de ser respondida. Para você, o que significa a revolução da aprendizagem? Ótima pergunta, e eu adoro esse tipo de pergunta que faz a gente refletir, né? Para mim, a revolução da aprendizagem, principalmente no ambiente corporativo, é o dia que a gente tiver a possibilidade, a coragem e a oportunidade de abrir a porta para todo tipo de conhecimento. Eu acho que, obviamente, né, a gente trabalha para organizações que têm produtos, serviços para poder vender, a gente precisa ter as pessoas desenvolvidas para entregar o que a gente espera, né? Então, por isso que a gente direciona o treinamento, direciona o programa, direciona a aprendizagem. Mas, pela minha experiência, pela minha vida, pela minha carreira, conhecimento não ocupa espaço. Pelo contrário, ele te ajuda na conexão neural, social de vários pontos, né? Então, eu brinco, o meu desejo é ver universidades corporativas, áreas de educação corporativa oferecendo treinamento de corte e costura, yoga, como montar o seu foguete, porque não necessariamente a pessoa vai utilizar na prática, né? Se eu dou um treinamento de como você faz um sushi na L'Oréal, a gente não vende peixe, a gente não faz sushi. Mas talvez um gatilho de reflexão, uma habilidade X, né? Um método de como faz, aí de repente você fala... mas aí que é legal, é você criar essas conexões. Na verdade, a criatividade, ela está muito atrás, né? Está por trás de você fazer esses nexos, né? E até explicando o nexo é aquela coisa, né? Você tem A, aí eu te dou um B, e a partir desse B você consegue gerar um C. Exato. Né? Então, se você não tem o lifelong learning, né? Se você não tem uma visão mais ampla de como as coisas funcionam e tudo mais, é igual você falou, às vezes você está fazendo um treinamento de como fazer sushi, mas daqui a pouco você vê um método dele e fala, cara, se eu aplicar isso para o jeito que a criatividade, a pessoa cansou de modelar, né, às vezes comportamento de um animal, aí usa num transporte, aí depois... E é muito isso, né? Você fazer esses nexos, né? Exato. E eu gosto muito do que você está trazendo justamente por isso, né? Dar a capacidade da pessoa enxergar a aprendizagem em tudo, ter a capacidade, a coragem e a possibilidade de avançar com vários assuntos que não necessariamente estão ligados ao negócio, mas podem gerar novos nexos e novas linhas criativas, né? Exato. Você foi filosófico, Nilson. Aproveitei, peguei o gancho, peguei o gancho legal. E é isso, assim, poder garantir a necessidade do negócio, o básico, de ter as pessoas desenvolvidas, mas também não só... você pode fazer, não, faça, eu vou te encorajar, eu vou te dar a oportunidade de você... E mesmo isso, obviamente, está relacionado a uma amarra que a gente vai precisar tirar, que é essa pessoa pode ir para outro lugar, pode ir para outra posição. Mas é isso. As pessoas vão e voltam e o conhecimento também está ali sendo gerado, a inovação está ali, né? Então, para mim, essa é a revolução. O dia que a gente tiver... Ou seja, é a empresa sendo uma verdadeira escola de vida. E não só a escola dos seus processos, dos seus produtos. Exato. Isso está muito conectado ao seguinte, as escolas regulares que a gente vê hoje, que ensinam matemática, português, vieram das indústrias, né? Ou seja, a escola do jeito que a gente é responsabilidade das indústrias. É a Revolução Industrial. Da Revolução Industrial. Então, por que não fazer o contrário? Ou melhor, por que não fazer esse mesmo movimento das empresas para as escolas regulares em que... Porque é isso, né? A gente, enquanto empresa, espera um funcionário, um empregado extremamente preparado, desenvolto em vários aspectos que ele não aprendeu na escola. Então, agora acho que está na hora das empresas assumirem o papel que foi de inventar a escola, muito entre aspas, lá na Revolução Industrial, de novo, de dizer, olha... Tá na hora de mudar, inclusive, né? Tá na hora de mudar. Essa tradição tá antiga já. É por isso que vem revo, né? De revolução aí. Vamos revolucionar. Tipo, vamos abrir a partir das empresas, abrir a porta para todos os saberes, né? E Léo, a aprendizagem revolucionou a sua vida. Com certeza. Não é? Você tem uma história aí de muito aprendizado e muita transformação. Conta um pouco sobre você. Quem é o Léo dentro e fora do LinkedIn? Cara, o Léo é um aprendiz. E é um cara que tem certeza que a educação, seja ela regular, seja a educação corporativa, tem a capacidade de transformar. E falo, inclusive, sobre isso, abrir a porta para novos saberes, porque eu fui um cara meio que forjado por vários saberes diferentes, né? Então,
minha história de vida é uma só, eu brinco, né? Não existe vida corporativa, porque a gente não morre quando chega na empresa, nasce outro e volta, né? É uma única vida. E não nasceu na empresa também. Exatamente. Então, bem, eu sou um cara egresso de morro, né? Da geografia do Rio de Janeiro, de morro, de um lugar humilde, mas que também já tive que conviver com a violência que é comum dos morros do Rio de Janeiro. E tive a sorte de ter uma mãe que me dizia o seguinte: só a educação, o estudo vai te tirar desse lugar e vai te levar para um outro patamar. Então, hoje estar como gerente da L'Oréal é uma América vitória. Latina. Exatamente, Gerente América da Latina, América Latina, não é pouca coisa não. Responsável pela América Latina, mas já na L'Oréal, uma grandíssima empresa. É uma vitória da aprendizagem, do esforço que minha mãe fez para que a gente pudesse estudar. E do Léo. Óbvio, do Léo, mas assim, quando a gente tem alguém que não esmorece, que não deixa, né, a famosa peteca cair, que tá ali do teu lado, e essa pessoa foi minha mãe, a gente consegue seguir, né? Porque tem momentos que a gente vai fraquejar, vai ter vontade de parar e coisa e tal. E ela não me ajudou... Aliás, ela me ajudou a não desistir, né? Perfeito. Então ela foi me guiando. E por que eu digo isso? Porque a educação, os saberes, né? Porque eu ingresso na escola técnica, então eu sou técnico em mecânica, fiz escola técnica. Depois fiz uma especialização em manutenção aeronáutica. Então eu sou mecânico de aviões. Trabalhei na extinta Varig. E aqui eu entrego a minha idade, né? É isso que eu ia falar. Essa idade se você aí tem já... menos de 30, você não ouviu falar da Varig. Essa carinha de bebê é por conta dos produtos L'Oréal. Passe protetor solar, nunca se esqueça disso. Essa foi muito boa. Mas eu trabalhei na Varig, fui mecânico da Varig. Só que em paralelo eu estava fazendo graduação em Direito. Eu sou graduado em Direito, apesar de não ser advogado. Quer dizer... Não sei se apesar, né? Eu não sou advogado, então não me tragam problemas de família. Não sou advogado, eu sou graduado em Direito. E aí a vida foi me levando por alguns caminhos. Fui fazer uma pós em administração da qualidade, né? Você estava falando de Peter Drucker, né? De ISO e coisa e tal. Até que em 2008 eu entrei no mundo da educação corporativa pelas portas do treinador, do facilitador. Fui trabalhar num programa nacional, né? De treinamentos do sistema Sesc-Senac. E ali foi quando eu tive o meu primeiro contato em sala de aula, no início muito empírico, né? Essas dores que eu falei lá atrás de gestão do tempo, eu fui aprendendo com os meus amigos, com meus colegas de trabalho e coisa e tal. E até que veio o primeiro dilema, que foi ROI do programa. Foi lá em 2008, 2009, que a gente fazia os treinamentos todos presenciais. Eu tive a felicidade e a sorte com esse programa de conhecer todas as capitais do Brasil. Eu tenho esse privilégio, mas um privilégio caro, né, para a organização. Então, o primeiro convite foi: precisamos repensar esse programa porque o ROI não está adequado. Então, ali eu comecei a me apaixonar, fiz uma especialização em educação corporativa, né? Então, fiz uma primeira especialização. Veio minha primeira universidade corporativa, primeiro projeto, saí, passei por algumas consultorias, todas elas trabalhando muito com educação corporativa, projetos de cultura. Legal, você já teve do nosso lado também, então. Já tive alguns bons anos do lado de vocês. Sei bem como é que é a vida de consultoria. Até que eu fui fazer um mestrado, e no mestrado em administração pela FGV, mas a minha dissertação e meu estudo sempre foi desenvolvimento de liderança, né? Como que as organizações impactam liderança, e até hoje faço pesquisa, sou pesquisador interessado no assunto, né? Como que as lideranças como que os líderes, né, são impactados, quais são os fatores que levam as lideranças a se engajarem ou não engajarem na educação corporativa, por exemplo. E hoje tem uma preocupação não só acadêmica, mas de trabalho especial, que é como fazer isso tudo de maneira mais equânime e inclusiva, né? Diversidade, equidade e inclusão, por razões óbvias, fazem parte do meu histórico, da minha vida, dos temas que eu tenho interesse. Então, hoje eu sempre tento ter um olhar também para a educação corporativa, de como a gente faz ela ser mais inclusiva, mais equânime, dando oportunidade para as pessoas, né, que estão ali na empresa e coisa e tal. Então, em resumo, para mim, educação, treinamento é o que pode salvar e pode mudar a vida das pessoas e abrir novas portas, novos mundos, né? E até explica a revolução da aprendizagem que você contou, porque, né, eu vendo o teu histórico aqui, né, mecânico, né, de avião, aí na aviação, aí depois tem o direito, bacharel em direito, depois a sua especialização, aí mestrado, né, e agora você tá com produtos de beleza, né? Exatamente. Então, assim...
Mas o Léo de hoje, né? O Léo profissional, gestor, né? Ele tem muito do Léo mecânico, né? Eu brinco, né? Assim, eu, por exemplo, eu lido com erro como um mecânico de aeronaves. Então, assim... que não pode ter erro. Exatamente. Ali não pode. Uma lição que eu tive lá em 2001 que era... lembre-se, lá em cima não tem acostamento. Nossa, então, assim, não tem lugar para o forte. avião parar. Não tem lugar então, hoje eu lido com erro da seguinte forma. Se você errou, fala. A gente vai lidar com o erro. A gente vai consertar o erro aqui, enquanto não decolou. Muito bom. Mas que a gente venda shampoo... Você traz a mesma analogia, né? E aí, de novo, voltando a criar nexo. Né? Você acabou de trazer um baita nexo, uma analogia que você trouxe da mecânica pro que você trabalha hoje com produtos de beleza. Né? O Connecting the Dots. Connecting the Dots, Exato. Sim, e o Steve Jobs, ele é um bom exemplo, né? Porque ele faz referência, por exemplo, às tipografias. né? No discurso dele, né? Lá de Stanford, É. ele fala, né? Que ele fez uma aula de tipografia, jamais saberia como ele usar, quando ele usar aquilo. E, eventualmente, no advento lá do computador, do Mac, ele foi lá, pô, aqui eu vou colocar aquela aula, minha aula de tipografia. E né? Apple é super reconhecida por ter a tipografia mais, né, mais elaborada, legal mesmo. design. Exatamente. A tipografia é legal. O iPhone já nem tanto. Isso já é outro episódio, Richard. Isso é outra conversa, né? Mas, Léo, onde que as pessoas podem te achar? Bem, as pessoas podem me achar no LinkedIn, Leonardo, vai estar meu nome todo, mas se jogar lá Leonardo Caralta ou Leonardo Caralta Fonseca, vão me encontrar no LinkedIn, também no Instagram, se quiserem me seguir. Se quiserem me convidar para festa de casamento, churrasco, se for grátis, também pode me mandar convite. Ou leonardo.caralta@l'oreal é meu e-mail também. Adoro trocar ideia, adoro saber de diferentes realidades organizacionais, pensar junto, adoro conhecer coisas novas. O @l'oreal.com.br. Só .com. Leonardo.caralta com U, CARAUTA, @l'oreal.com, @Instagram, Facebook. Perfeito. Olha, uma coisa assim, agora que você deu os seus contatos, se prepara porque você deu uma baita aula de ROI aqui. Foi tanto insight de ROI, eu acho que ficou aqui como um episódio de ROI, né? Se surgir alguma palestra que vai ter um ROI positivo, a gente quer royalty. Boa. Brincadeira. Não, mas muito legal. E a gente sempre falou nos episódios aqui do Revocast muito a carência que TI&D tem no sentido de conseguir elaborar, né? Então, todo o aspecto das tuas experiências anteriores te deu uma vantagem no sentido de enxergar a parte financeira, de fazer essas correlações, né? Mas que bom que a gente teve você aqui no nosso episódio para poder contribuir com tanto insight. Acho que ficou como um episódio do ROI aqui praticamente, né, Richard? Sim. E o ROI foi muito positivo. Com certeza. Agora tinha que ter... Papapum, né? Agora tinha que ter o ROI foi positivo mesmo na nossa conversa, né? Então, Léo, da minha parte, super te agradecer aí pela participação. Muito obrigado. Obrigado também. E tenho certeza que a gente vai voltar e falar muito mais sobre ROI. Que bom, eu que agradeço. Não só o espaço, mas a possibilidade de trocar aí com todo mundo que está assistindo. E espero que a gente possa voltar a falar de outros temas no futuro também. Legal. Show de bola. Nilson, nossa, pelo menos o meu ROI foi positivo. Essa 1 hora e pouco aqui, eu consegui aprender bastante. E você, o que você tem anotado aí? Antes até de você falar seus insights, deixa eu falar com você que está nos ouvindo. Quais insights você anotou? Coloque aqui nos comentários pra gente. A gente depois volta aqui nos episódios e lê os comentários. E com isso a gente consegue ver o ROI do próprio episódio, né? Pra saber se vocês tiraram os bons insights. E você, Nilson, o que você anotou? Nossa, bastante coisa. Primeiro, a aula, né, que eu já falei aqui do ROI, mas lembrar que é financeiro, lembrar que é uma inferência. Então, acho que trouxe muita clareza, né, para quem está querendo começar a dominar um pouco mais esse assunto. Muito legal o Speakers Club, né, porque pegar pessoas técnicas para transformar em multiplicador, imagina, é uma gama de habilidades e soft skills, né? Eu vou implementar na Rio. Que exatamente. E o desafio do Léo é muito interessante, ampliar isso, não é só Brasil, né? A gente está falando de ampliar para a América Latina inteira, então imagina os desafios de idiomas, de cultura, fuso horário. Né? Fuso horário. E ele falou, tive que treinar pelo menos 6 habilidades de treinadores. E ele disse que a dica de ouro foi a questão que ele chamou de animação, né? Que é como criar o senso ativar o grupo com troca de experiência e criar ali um senso de comunidade. É quase que, se eu peguei bem na minha ideia, o jeito que eu li, é um senso de pertencimento ao programa, né? As pessoas se orgulharem e falar, tá acontecendo, quero participar, né? E uma aprendizado aqui que eu anotei, que é muito interessante, né? Ele falou, eu teria envolvido mais o líder desse colaborador antes de chamar ele para o programa, né? Então, vários insights aí para
para quem escutou, né? Eu gostei muito da questão da inferência, que é escolher o esforço que o treinamento impacta no indicador de negócio. Ou seja, ROI, você não vai ter o ROI de cara. Primeiro você vai ter que fazer uma inferência, vai ter que criar uma hipótese, vai ter que achar o indicador. Depois observar, que você monitorar, vai observar, né, para confirmar se atingiu o ROI. Então, quando alguém fala o seguinte, qual é o ROI? Você não vai poder, o ROI é X, ROI é Y. Não, vamos buscar um ROI de tanto através desse indicador. E no final que o ROI vem, não é antes. Né? Então, esse mindset, muitas pessoas pensam o ROI antes de fazer. Não, ROI é hipótese, 100% uma hipótese. Então, isso eu achei legal. Gostei muito quando ele falou, ele separou o programa em 2, né? Você falou da animação, mas das ações de desenvolvimento. Então, olhando o programa Essentials com 6 habilidades, foi de comunicação, gestão de sala de aula, gestão de conteúdo, aí tem os conteúdos lá. E tem um assessment no começo. Então, a partir do assessment que ele avalia o que precisa ser, quem tem perfil, a pessoa pode se inscrever. Então, tem várias questões aí, eu acho que o programa. O Speakers Coffee, também gostei. Achei que traz um bom insight para como fazer essa troca. Como marketear justamente a animação, o senso de comunidade. A troca era Speakers Coffee, né? E eu gostei do fato de ter muita gente com vontade de ser multiplicador. Isso me surpreendeu, inclusive. Não é só indicador, tem que pagar. Não, as pessoas querem. Querem fazer parte, né? Então, e a forma que ele chegou no ROI do programa. Não é? Ele foi ver quanto custaria se tudo isso fosse feito com instrutores externos. Aí que ele achou a cifra. A sacada. Quanto custaria isso. Então, eu acho que para quem quer saber de ROI, esse episódio é imperdível. Exatamente. Inclusive se você trabalha em T&D e sabe que outras pessoas estão querendo saber de ROI, compartilha esse episódio. Compartilha esse episódio porque você vai estar dando um presente aí para quem está passando por algum desafio de como calcular o ROI, hein? E Nilson, como que as pessoas te acham? Vamos lá, eu tô no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram como @new_Figueiredo. E Nilson, será que a pessoa que está ouvindo já segue a Revo? Pô, você não segue a Revo, né? Tá ouvindo o RevoCast e não segue a Revo? O seu ROI é negativo se você não seguir. Como que a pessoa acha a Revo? Acha a Revo no @SomosRevo, né? No Instagram e Revo no LinkedIn, né? Exatamente. E se você não me segue, @Richard Show, LinkedIn, Instagram e qualquer outro lugar. Nilson, o ROI aqui foi positivo. Muito positivo. Não é? Muito. E o que vem aí no nosso próximo episódio? Você sabe? Vamos lá, vamos te vendar. O que vem no próximo episódio? Vamos lá. E no nosso próximo episódio, vamos embarcar no mundo das NRs e no mundo offshore. Vamos falar sobre como capacitar pessoas em NR33, espaço confinados. Mas será que pode ser online? Será que tem resultado? Será que você consegue garantir a segurança? Estaremos aqui com a Márcia Valéria e Cleberton Souza, que são da área de DHO da Wilson Sons Ultra Tug Offshore, a WSUT. Não perca esse episódio.